Salve, salve, rapaziada da mediação tecnológica. Vamos dar continuidade agora, né, ao nosso conteúdo de biologia. Tá leve ainda, né? Tá ainda bem suave na nave, só trabalhando praticamente aí a parte de conceitos, né, algumas dinâmicas, até mesmo da parte de ecologia, né, aquela questão da formação de seres vivos, comunidade, população, né, formação de seres vivos. Isso tudo aí é muito simples, porém não menos importante, né, para você entender a biologia como um todo. É aquilo que eu falo. Se você entender um passo a passo do início, dificilmente você não vai entender a parte mais complexa. Tá bom? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos ver o assunto: diversidade de ocupação dos seres vivos, ambientes diversos que os seres vivos habitam, né? Ambientes diversos que os seres vivos habitam. Os seres vivos habitam. Então, por que é interessante a gente prestar atenção nisso? Porque é o seguinte: existem vários locais no nosso planeta, vários tipos de ambiente. Esses tipos de ambiente vão funcionar como um habitat, né, para cada tipo de ser vivo, tá bom? Então, nós temos seres vivos que vivem tranquilamente num local muito frio. Nós temos seres vivos que vivem num local muito quente. Nós temos seres vivos que vivem ou que necessitam de ambientes úmidos, tá bom? E temos seres vivos que vivem, que necessitam de uma terra mais seca, né, de um solo mais seco para sobreviver. Então, essa diversidade de ocupação, né, vai criar vários tipos de ecossistemas. Vão criar não, né? Vão caracterizar vários tipos de ecossistemas que existem na nossa biosfera, tá bom? Então fica ligadinho aí que a gente vai estar abordando isso tudo aí durante a aula. Vamos lá. Jogando na tela, habilidades. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças, tá, dos diversos níveis de vida. Aí eu pergunto, quais são os ambientes em que encontramos seres vivos? São vários, pessoal, né? Nós temos ambiente aquático, nós temos um ambiente aéreo, nós temos um ambiente terrestre, tá? Agora é o seguinte, quando eu digo vários, aí você vai pensar assim, pô, professor, mas o senhor falou vários, aí só tem esses três. Tá, tudo bem, no geral tem esses três, mas dentro de cada um dessa característica, né, de solo, principalmente solo e água, nós temos vários tipos de ambiente, né, que vão abrigar, consequentemente, vários tipos de seres vivos diferentes. Tá? Em nosso planeta, segundo dados científicos, acreditam que existam cerca de 8,7 milhões de seres vivos, tá bom? Adaptados aos mais diversos ambientes com suas infinitas formas. Ontem nós vimos aqui na aula que vamos colocar aí 1 milhão, vamos arredondando. De todos os animais, estima-se que apenas 1 milhão, aproximadamente, foram descritos, né? Mas que ainda tem muitos outros milhões a serem descobertos. Tá bom? Inclusive, até tem animais que a gente nunca nem viu, que já foi até extinto, que a gente não conseguiu conhecer. Mas antes, o que tem? Você já sabe que os seres vivos de um mesmo grupo são capazes de reproduzirem-se, produzindo descendentes férteis. O que é isso? É o que a gente chama de espécies, né? Eles pertencem a uma espécie. Quando indivíduos de um mesmo grupo são capazes de acasalar e produzir descendentes férteis, significa que eles são da mesma espécie. Por exemplo, temos espécies de cães, temos espécies de gatos, temos espécies de mangueiras, né, de pé de manga, tá, de bois, de porcos, de formigas, dentre outros. Como assim, professor? Por exemplo, de porcos.
Você tem aquele porco que a gente cria ele ali no sítio, né, no chiqueiro, aquele doméstico, vamos dizer assim. E, por exemplo, tem o porco do mato, tem ali a queixada, né, que a gente chama lá de catitu, né? Então, assim, são espécies de porcos diferentes. Eles têm a mesma família, porém são de espécies diferentes. Entendeu? A mesma coisa acontece com cães, gatos, enfim. Isso que a gente falou aí, tá? Ecossistema. É aquilo que eu falei na última aula, é a comunidade mais os elementos não vivos. Lembra que eu falei que os seres vivos dependem dos elementos não vivos que existem no ambiente para sobreviver? Né? Esses elementos não vivos, eu vou até apagar aqui para escrever de outro jeito aqui. Esses elementos não vivos são os fatores abióticos. Tá? E aqui são os bióticos. Então, os fatores abióticos interagindo com os fatores... vamos repetir. Os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos vão formar o que a gente chama de ecossistema. Você já tem 3 níveis de organização dos seres vivos, né? Primeiro nível, ele é um indivíduo, sozinho. Segundo nível, população. O que é uma população? Vários indivíduos da mesma espécie. Você percebe aqui um grupo de ararinhas azuis aí, né? Você não vê algo diferente aí, em termos de animais, aí no meio delas. Então, é uma população. Já um local onde tem uma grande variedade de espécies, né, diferentes, a gente tem uma comunidade, que vem a ser o terceiro nível. Tá? Primeiro nível, indivíduo. Segundo nível, população. Terceiro nível, comunidade. Tá? Os seres vivos de uma comunidade são componentes bióticos, seres vivos, de um ecossistema. Fatores físico-químicos do ambiente, como, por exemplo, luz, água, calor, gás, oxigênio, né? São os componentes abióticos. Eu acabei de falar isso, né? De um ecossistema. Então, tudo que é vivo em um ambiente faz parte do grupo biótico. Tudo que é não vivo, mas que é da natureza, como a luz, água, calor, oxigênio, por exemplo, são componentes abióticos, tá bom? Um lago, um rio, um campo ou uma floresta são exemplos de ecossistema. Como assim, professor? Pessoal, nele a gente vai encontrar vida e fatores abióticos. Ou seja, isso aqui é interessante assim, para você entender melhor. Por exemplo, você vê uma poça d'água, né? De lama mesmo. Aí você olha dentro dessa lama, aí você vai ver algum bichinho nadando naquele local, algum tipo de sapinho que está ali dentro, um girino e tal. Ali naquela poça de lama, está acontecendo a formação de um ecossistema, tá bom? Por quê? Porque tem gente que pensa que ecossistema é só algo assim de grande proporção. Não! Dentro de uma folha de uma bromélia, né, naquele centro ali da bromélia, aquelas folhas que agrupam água ali, aquilo ali é um ecossistema para a vida de alguns anfíbios, por exemplo. Mas enfim, voltando no exemplo da lama lá. Pessoal, se tem um ser vivo ali, presta atenção, olha como é óbvio. Se tem um ser vivo ali, significa que esse local é um local impossível de sobreviver? Não. Se tem ser vivo ali é porque ali ele tem alimento. Não é verdade? Se ele vive ali, é porque está favorável para ele. Ali está dando condições para ele se desenvolver fisicamente? Tá. Ali está servindo de proteção para ele? Ele está em perigo constante ali? Não, porque senão ele não ficava ali. Ele não se adaptaria naquele local. Então, uma lama, uma pocinha d'água é um ecossistema.
um tijolo há muito tempo no local, aquele buraquinho do tijolo ele começa a servir de abrigo para alguns artrópodes, besouros, aranhas, né? Ela faz o ninho dela ali, pega o alimento, leva para lá, arma a teia dela, vai pegar algumas presas. Por quê? Aquilo ali está acontecendo no ecossistema. Aquilo ali tem a temperatura ideal para ela. Ó. Temperatura é um ser não vivo, né? É um fator, aliás, não vivo. Temperatura, a luminosidade, né? Umidade, são todos fatores abióticos que não têm vida, mas que são necessários para a sobrevivência desse indivíduo naquele local. Entendeu? Então, o ecossistema, ele pode se formar em qualquer lugar que você imagine. Tá? Um ecossistema vai ser o indivíduo vivo interagindo com os fatores não vivos daquele ambiente. Pode ser um macroambiente ou pode ser um microambiente muito pequeno. Tá bom? Vamos lá. Já deu para você entender, né, o que é um ecossistema, eu acho. Aí temos o habitat. Tá? Que é um endereço ou o local onde uma espécie consegue viver. Né? É o endereço de uma espécie em um ecossistema. Né? Se ela tem um habitat arbóreo, terrestre, se é numa loca, né? Dentro de uma raiz, enfim. Tá? Então, por exemplo, onça e gambá, floresta. Camelo e rato canguru, deserto. Tucunaré, rio, tubarão, mar. Ou seja, é a casa onde esse indivíduo consegue se desenvolver, tá bom? De uma maneira geral, onça e gambá, qual é o habitat dele? É a floresta, tá bom? A mesma coisa são os outros animais aqui que a gente viu. Deserto, rio e mar, tá? Esses exemplos mostram que cada espécie está adaptada para viver em um determinado ambiente, como floresta, deserto, água doce, água salgada. Isso também é bom. É importante você ter em mente que a fisiologia de animais que vivem em água salgada não é exatamente a mesma dos que vivem em água doce, tá bom? Só o próprio fato de ser salgado ou doce, você deve entender que o organismo dele está preparado mais para uma situação ou para outra, né? Eles não podem, não é certo cada um viver no ambiente do outro. Esse lugar onde a espécie vive recebe o nome de habitat, ou hábitat, né? Eu também tenho o costume de chamar de hábitat, tá bom? O conjunto, isso aqui é interessante, pessoal. O conjunto de atividades ecológicas desempenhadas por uma espécie no ecossistema recebe o nome de nicho ecológico, aqui, tá bom? Mas como se conhece o nicho ecológico de uma espécie? O nicho, pessoal, ele é muito confundido com o habitat, tá? Tem gente que pensa que é a mesma coisa, né? Tem gente até que se refere com relação a nicho ecológico de uma forma muito errada, né? Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu vou vender caneta porque é um nicho de mercado que está se abrindo agora. Né? Usa a palavra nicho como se fosse assim um ramo, né? Alguma coisa relacionada a um grupo. E nicho não é uma ação em si. Nicho é um conjunto de hábitos que um determinado ser vivo tem para sobreviver em um determinado ambiente. Tá? Então, nicho é onde ele vive, corrigindo, habitat é onde um animal vive, é a casa do animal, e nicho é o que ele faz, é a influência dele dentro de uma cadeia, de uma determinada região. Entendeu? Há quem diga também que nicho, uma outra definição, é o conjunto também de características ambientais necessárias para a sobrevivência de um determinado animal. Tá? Ou seja, tudo aquilo que está incluso dentro da sobrevivência daquele animal, né, dentro de uma comunidade, faz parte do nicho de determinado animal. Ele se alimenta de castanha, né?
ele é um dispersador de sementes. Vamos lá, vamos para o roedor, vamos para uma paquinha, né? Uma paca. Ela se alimenta de castanha, ela dispersa semente, né? Porque ela come. A paca ela tem uma atividade assim curiosa. Ela pega a castanha, olha que interessante, aí ela enterra. Ela come algumas e enterra a que ela pegou para depois ela vir comer. Só que depois que ela que ela escondeu, outra vem e pega onde ela escondeu, porque sente o faro, vai lá e acha. E assim ela vai escondendo em vários locais diferentes. E isso, além da questão da digestão e das fezes também, né? Dos pássaros e tal, vai acontecendo a dispersão dessas sementes. Então, só que a paca, ela serve de alimento também para outros animais. Não para qualquer um animal, né? Mas para determinados outros animais. Vamos supor, uma onça se alimenta de paca. Então, todo esse comportamento, toda essa dinâmica para a sobrevivência que uma paca desempenha naquele ambiente faz parte do seu nicho ecológico, né? Por isso é que eu digo, todos os substratos que servem para ela sobreviver de alguma forma vão compor o que a gente chama de nicho ecológico, tá bom? Voltando lá para a tela, então a gente tem aí uma perguntinha, né? Você sabe como se conhece nicho ecológico de uma espécie? Vamos lá. Para isso, se faz necessário conhecer do que ela se alimenta. Olha aí, ó, é um conjunto de atividades que ela realiza. Onde ela se abriga, como ela se reproduz, quais os seus inimigos naturais e etc. Esse etc. aqui representa vários outros tipos de acontecimentos relacionados à vida desse indivíduo que podem existir, né? E que podem acontecer, tá? Então, mas aqui dá para você ter uma noção, né? É um conjunto de atividades que vão acontecer ao redor dessa vida, né? Desse animal. Enquanto o hábitat diz respeito ao local onde um organismo vive, o nicho relaciona-se com o modo de vida, né? É o modo de vida dessa espécie no ecossistema, tá? Então você, por exemplo, quando você tá, vamos voltar lá para a paca, ela se alimenta ali de castanha. Aí você tira, tá? Você tira as várias castanheiras que tem ali naquele local. Você está tirando, você está mexendo no hábitat da paca? Você não está mexendo no hábitat dela. Você está mexendo no nicho, porque aquilo faz parte do conjunto de vida dela. Mas ela não mora na árvore, tá bom? Ou ela não só depende dessa árvore, mas a árvore influencia porque ela faz parte do nicho. Isso pode causar um desequilíbrio, fazendo com que aquela paca se afaste dali, porque ela não tem mais alimento, então ela vai embora. Na escassez desse alimento que ela mais quer, ela vai embora. Então você não destruiu o hábitat dela, mas você influenciou na dinâmica. Por quê? Porque você alterou o nicho ecológico desse animal, tá bom? Então, isso tudo pode causar, sim, desequilíbrios ambientais. Vamos lá. Esse exemplo aí foi legal porque ele serviu, né, para exemplificar bem o que eu estava explicando. Então, vejamos alguns exemplos. A cutia é herbívora, alimentando-se de frutos, sementes e folhas. Abrigam-se em tocas, né, ou em tocos de árvores e serve de alimento para animais diversos, como a própria onça. Já a onça é carnívora. Né? Uma é herbívora, outra é carnívora. Já a onça é carnívora e alimenta-se de animais diversos, como cobras e macacos, e não vive em tocas. Né? Então, você percebe o quê? Que as duas podem viver ali na mesma, são da floresta, mas o modo de vida delas é totalmente diferente.
E muitas vezes uma pode servir de alimento para outra, né? Como se vê, cutias e onças têm modos de vida diferentes, isto é, desempenham diferentes atividades dentro de um mesmo ecossistema. Uma vai mais atrás de vegetais, outra já vai mais atrás de carne, né? Então, são animais que têm o mesmo habitat, porém, têm modos de vida diferentes, ou nichos ecológicos diferentes, tá bom? Logo, o nicho ecológico da cutia é diferente do nicho ecológico da onça. Ok, pessoal? Então, entendam isso, tá? Eu vou até frisar mais um pouco essa questão, porque causa muita confusão ainda hoje, né? Porque realmente, se você for procurar por alguns autores que são importantes dentro da questão da ecologia, alguns autores afirmam diferentemente o que é nicho ecológico. A afirmação mais aceita, digamos, né, podemos dizer assim, que mais é usada para definir nicho é essa, de que nicho ecológico é o modo de vida ou o papel que o indivíduo desempenha dentro de uma determinada região. Isso seria o nicho ecológico. Porém, alguns outros autores, né, eles definem nicho ecológico como um conjunto de características ambientais necessárias para a sobrevivência de um determinado indivíduo. Que se você for fazer um comparativo, vai dar quase que a mesma coisa, né? O conjunto de características de um ambiente vão fazer parte da vida desse indivíduo para ele sobreviver. Portanto, é que vão ditar o modo de vida dele, mas está sempre implícito na questão do modo de vida, né? Da função do indivíduo dentro de um determinado ambiente. Ok? Vamos lá. Só tenham em mente que nicho ecológico é uma coisa e habitat é outra. Tá bom? Então, nas relações que ocorrem entre seres vivos nestes ecossistemas e que influenciam em sua distribuição e abundância, temos competição por espaço, disputas por parceiros, predação, simbiose, comensalismo e predatismo, tá? Olha aqui para mim. Quando a gente fala que uma comunidade, eu falei isso na última aula, quando a gente diz que uma comunidade são vários seres de espécies diferentes convivendo em um mesmo ambiente, isso não quer dizer, pessoal, que isso aconteça de uma forma tranquila, né? Nós sabemos que existe a questão da sobrevivência. Então vai haver uma relação de troca entre eu e um outro indivíduo, né? Seja essa relação boa ou seja essa relação ruim, tá? E a gente chama de positiva ou negativa. No caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem competição por espaço, né? Competição geralmente é um tipo de interação ecológica em que é negativa para os dois. Ah, professor, mas numa competição sempre um não sai ganhando? Sai ganhando. Só que os dois gastam energia, tá? Então, isso aí ecologicamente falando, os dois saem perdendo. Mas é claro, um no final ganha o prêmio ali da situação, né? Mas ele também gasta energia. A disputa por parceiros, né? Por quê? Porque quando em determinadas espécies, você sabe, tem macho alfa, o macho precisa conquistar, né, o interesse da fêmea naquele local, naquele determinado momento. Né? Então isso, sempre onde tem mais de um indivíduo, vai gerar competições, mesmo que sejam da mesma espécie. Muitas vezes, porque se eu me alimento da mesma coisa que o meu parceiro se alimenta, automaticamente, se tiver comida, né, ou a gente divide, ou então eu vou tentar ganhar dele de alguma forma essa comida.
né? Querendo ou não, isso é competição. Predação, né? Quando um mata para se alimentar do outro, também isso existe. Simbiose, quando existem relações entre seres vivos, né? Que vão um beneficiar o outro, né? E de alguma forma vai beneficiar o outro, e esse outro também pode fazer mal ou fazer bem para esse que está associado a ele, né? Comensalismo, que é um tipo de interação simbiótica, predatismo, né? Que já está lá, né? Está ali no predação, predatismo está aí nas duas vezes. Mas por que isso aqui é interessante você entender? É que seres vivos são formados a partir do mesmo princípio. Lembra lá? Átomos, células, né? Sistemas, mas cada espécie vive de uma determinada forma. Cada espécie tem um determinado habitat, cada espécie tem uma forma de vida diferente, né? E independente da forma de vida que ela apresenta, elas vão precisar o quê? Competir, vão precisar matar para sobreviver, vão precisar, muitas vezes, se aproveitar da ação do outro, mesmo que não cause mal para ele, né? E tem também uma que não está aqui listada, mas o que a gente chama de parasitismo, né? O que é o parasitismo? Por exemplo, o carrapato no cachorro. Quem é que está se dando bem? Só o carrapato, não é? O cachorro está servindo de alimento ali, está cedendo o alimento, mas aquele carrapato ali pode causar doenças no cachorro, e com certeza ele está roubando o sangue ali do cachorro. Então ele está, de alguma forma, danificando o cachorro, causando mal para o cachorro. Então, quando só um se beneficia, isso a gente chama de parasitismo. E toda essa competição, parasitismo, predação, tudo isso faz parte da interação entre os seres vivos. Por quê? Joga na tela. Por quê? Porque a nossa vida, ela é uma questão de sobrevivência. Tá bom? Ah, professor, mas ainda bem que a gente não faz isso, né? Claro que faz. Você não come carne, você não mata o frango para comer, você não pega a salada, não é das plantas, você está matando isso para sobreviver, você está se alimentando daquilo, tá bom? O termo hábitat se refere tipicamente à zona em que o organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção, companheiros para a reprodução. Então, não é só um telhado para passar a chuva, não, pessoal. Tá? O hábitat, ele se estabelece como moradia para o indivíduo quando esse local tem alimento, abrigo, proteção, tudo que possa proporcionar uma vida estável para esse indivíduo naquele ambiente, né, é o que vai caracterizar o hábitat ideal para esse indivíduo, tá bom? Significa o espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. Tá? É um ambiente natural onde nasce e cresce qualquer ser organizado. Tá bom? Temos aqui um raminho aqui, né? Uma plantinha que representa o quê? Representa que, se ela está se desenvolvendo ali, é sinal que esse solo, essa temperatura, né, esse ambiente, de uma forma geral, ele é propício para o desenvolvimento dessa espécie. Existem também os hábitats artificiais, que são aqueles que tentam reproduzir de forma... o nome é esse, né? De forma artificial, aquele ambiente original, né? Só que geralmente isso na casa da gente ou em espaços públicos, como, né, são construídos pelo homens aí, por exemplo, em zoológicos ou em lugares para promover desenvolvimento de uma espécie que esteja em extinção, também é muito usado, né? O pessoal
de recuperação de animais, do IBAMA, por exemplo, ou algumas instituições, ONGs, né? Se eles têm lá um orangotango e eles querem, esse orangotango teve uma queimada e ele foi encontrado ferido. Então vamos levar ele para o local onde a gente vai recuperar ele, para o centro de recuperação. Porém, eu vou ter, de alguma forma, que copiar o ambiente, né, o habitat dele, de alguma forma artificial, para tentar fazer ele ficar à vontade, para ele poder se recuperar e voltar, né, a ter condições de viver sozinho no seu habitat natural, né? E então é necessário que as espécies se sintam em seu próprio habitat. Ó. É muito importante você oferecer para o animal um ambiente que se pareça com o dele, né? Originalmente falando. O mangue, por exemplo, é o habitat natural de algumas espécies de caranguejo, tá bom? Nós falamos do habitat artificial, agora a gente está falando do natural. Nesse local, eles encontram alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sobrevivência. Para quem não sabe o que é o mangue, pessoal, o mangue é ali aquela área de encontro, geralmente, entre a água doce e a água salgada, né? Então fica aquela água salobra. Geralmente esses encontros têm ali pelos litorais, né, do continente, onde o oceano se encontra com a bacia hidrográfica dos estados ali que se encontram ali por aquela região. Essa mistura, né, vai formar uma lama nutritiva, que a gente chama de mangue. É um solo alagadiço, né, que vai servir de abrigo para quem? Para esses crustáceos, aqui no caso dos caranguejos, vai se tornar o habitat ideal para eles, porque lá eles têm o quê? Alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação que causam no solo ali, né, vindo da água, do encontro dessas águas. Aí vocês já devem ter visto, né, aqueles catadores, vamos dizer assim, de caranguejo, eles metem a mão numa lama, né, uma lama, eles têm lá o seu conhecimento empírico para saber se em determinado local tem um caranguejo, né, eles metem a mão e vêm com o caranguejo, né, na mão, porque esses caranguejos ficam alocados, né, enterrados ali nesse mangue, tá bom? Então é um habitat natural. Muitas espécies ocorrem risco de extinção, principalmente porque pela destruição do seu hábitat. Geralmente, essa destruição do hábitat de alguns animais, ela está muito relacionada ao desenvolvimento antrópico, ou seja, o homem, né, para suas construções, indústrias, condomínios, a cidade ela vai sempre se expandindo para locais onde tem floresta. Onde antes era floresta, eles vão passar a construir algum tipo de estrutura, né? Aí eles vão desmatar, isso vai destruir o habitat de vários animais. Aves que moravam em determinadas árvores, animais terrestres, animais que dependem ali da umidade daquele local. Agora, sem as árvores, aquele local vai ter muito sol, enfim. Tá? Então, ao destruirmos o local onde esses seres vivem, eles acabam procurando outros para habitar. Tá? E isso nem sempre é positivo, ou seja, nem sempre eles têm sucesso. Muitas vezes eles vão para locais que, por eles não terem o hábito de morar naquele local, então eles acabam servindo como presas fáceis para outros tipos de predadores que eles não estavam acostumados, por exemplo, a fugir, né, no momento ali da predação. Ambiente aquático. Ecossistema composto por rios, mares, riachos, lagoas, mananciais e etc. Nestes ecossistemas também há a vida aquática, a qual consiste na presença de plantas aquáticas e animais aquáticos, né? Então, dentro da água, nós não só encontramos peixes, também existem plantas aquáticas, nós temos crustáceos,
Nós temos mamíferos, né, em alguns tipos de água, em rios, né, como o peixe-boi, como, por exemplo, a baleia nos oceanos, né? Então, o ambiente aquático, ele apresenta também uma grande biodiversidade, não só animal, mas também vegetal, né? A gente já viu aí, aqui na própria imagem, a gente vê algumas plantas que têm a capacidade de crescer ali, de se desenvolverem ali no espelho da água. Mas pode ter certeza que, de alguma forma, elas estão retirando o alimento necessário para elas dali daquela água, tá bom? Mais de 70% da Terra está coberta por água. Então, o ambiente aquático é dividido em dois: mares e oceanos, e as águas continentais formadas por lagos e rios. Continentais, pessoal, quer dizer porque estão ali dentro do continente, né? Os oceanos e os mares, geralmente, eles estão ao redor do continente, né? A gente sabe, não precisa estudar para isso, mas a gente sabe que a água salgada, a água dos mares, a gente vai encontrar ali no litoral, né? Dentro, no interior do continente, são os lagos e rios. No nosso caso aqui, a gente tem o nosso glorioso Rio Madeira, né? Nosso Rio Madeira aí, que é uma das maiores potências de água do mundo. Mas dentro aqui da nossa bacia hidrográfica aqui em Rondônia, a gente também tem Rio Machado, Rio Candeias, enfim, tem vários outros rios, né? E aqui, um botinho, né? É o boto rosa. Animais terrestres, aliás, é um subtítulo aqui, né? Animais terrestres. Está adaptado a estes ecossistemas terrestres porque seu tipo de respiração lhe permite respirar o oxigênio da atmosfera. Então, nesse hábitat terrestre vivem também todos aqueles animais que podem voar, ou seja, as aves. Então, quando nós falamos assim de animais terrestres, pessoal, não é só exatamente aquele que anda no chão, né? A ave, de alguma forma, ela é um animal terrestre no sentido de respiração. Nós temos os animais que vivem na água, né? Geralmente eles têm um tipo de respiração que a gente chama de respiração branquial, que é um tipo de respiração que consegue, de alguma forma, assimilar o oxigênio que está presente na água. Nós não conseguimos fazer isso. Se a gente mergulhar e for tentar respirar, a gente vai se afogar, porque o nosso trato respiratório ele não é especializado em retirar o oxigênio da água. Já da atmosfera, sim, a gente consegue respirar e do ar que está na atmosfera, a gente assimila esse oxigênio. Nós temos mecanismo para isso, porque nós temos a respiração pulmonar. No caso dos anfíbios, por exemplo, a gente vai encontrar lá a fase aquática e a fase terrestre, né? Você pode perguntar, mas e o sapo que vive na água? Né? Ele tem uma fase de respiração branquial, mas depois ele também desenvolve a respiração pulmonar, né? Além dele ter a respiração cutânea, ali, que é a respiração pela pele. Mas é um animal também que a gente pode, o nome já diz, é anfíbio, ele é aquático quanto terrestre. Por quê? Porque ele tem mecanismos de sobrevivência, embora em fases diferentes da vida, mas ele tem essa capacidade de se desenvolver em alguns momentos, tanto fora da água quanto dentro da água. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos agora para a nossa revisão. Se você, de repente, não conseguiu assimilar alguma coisa, está começando, né, a aprofundar mais um pouquinho na biologia, né, o nosso assunto, tá? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir tirar de letra. E se você passou alguma coisa em branco, deixou passar alguma coisa em branco, a gente vai ver agora na nossa revisão. Vamos lá.